Você já teve a sensação de que existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você não consegue enxergar? Já parou para pensar que talvez aquilo que mais atrapalha seus passos não seja o que está visível, mas o que está sendo tramado em secreto? Quantas vezes você se viu perdido em meio a decisões, cercado de pessoas sorrindo ao seu lado, mas com uma inquietação no coração dizendo: alguma coisa aqui não está certa? Essa é uma dor silenciosa. É aquele peso invisível que não aparece nas fotos das redes sociais, mas rouba a sua paz à noite. É a dúvida que invade seus pensamentos. Será que estou sendo enganado? Será que há algo escondido que eu deveria saber? Será que alguém trama contra mim sem que eu perceba? E o pior, muitas vezes ninguém ao nosso redor enxerga, mas dentro de nós existe um grito: Senhor, mostra-me o que eu não consigo ver. A verdade é que o mundo espiritual é real. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Isso significa que existem planos sendo armados em lugares onde nossos olhos naturais não alcançam. Mas o que o inimigo prepara em oculto, Deus pode revelar em secreto. E é exatamente aqui que entra o poder da oração. Quando você se coloca diante de Deus e pede a Ele: Senhor, abre os meus olhos, mostra o que está oculto, revela o que tramam contra mim, algo sobrenatural acontece. As máscaras caem, as intenções são expostas, e a luz de Deus ilumina aquilo que antes estava escondido. Como está escrito em Lucas 8:17, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E se eu lhe dissesse que existem orações específicas que você pode fazer para pedir a Deus exatamente isso? E se eu lhe dissesse que você pode clamar hoje mesmo e o Senhor pode revelar intenções, desmascarar falsos amigos, mostrar armadilhas disfarçadas de oportunidades e até proteger sua família contra ataques invisíveis? Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Ele quer que você entenda que não precisa mais viver na escuridão da dúvida ou na ansiedade de não saber o que acontece ao seu redor. O Espírito Santo deseja guiar você a uma vida de clareza, paz e segurança. Por isso, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque vou compartilhar revelações poderosas da Palavra de Deus e mostrar como você pode pedir de forma prática para que Ele exponha todo o plano oculto contra a sua vida. Mas antes de continuar, eu já quero te convidar a fazer parte dessa comunidade de fé. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar mensagens semanais que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E deixa aqui nos comentários a frase: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Escreve isso como uma declaração de fé, para que já hoje você comece a ativar o poder da revelação sobre a sua vida. Prepare o seu coração, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a forma como você lida com decisões, relacionamentos e até com batalhas espirituais. Porque quando você pede a Deus da maneira certa, Ele não só escuta, Ele revela, Ele protege e Ele te guia no caminho da vitória. Você já percebeu como nem sempre as coisas são o que parecem? Existem pessoas que sorriem para nós, mas carregam intenções diferentes por dentro. Existem oportunidades que chegam brilhando, mas que escondem riscos perigosos. Quantas vezes você já disse para si mesmo: se eu tivesse percebido antes, teria evitado essa dor? É por isso que precisamos pedir algo essencial: discernimento. Discernimento é como uma visão além da aparência. Não é apenas inteligência ou experiência, mas a capacidade de sentir o que está por trás de gestos, palavras e situações.
é como enxergar a essência por trás da embalagem. A verdade é que todos nós já fomos enganados em algum momento, seja por pessoas, seja por decisões que pareciam boas, mas depois trouxeram consequências amargas. O problema é que quando não temos discernimento, confiamos apenas no que é visível, e o visível nem sempre conta a história completa. Discernimento funciona como um filtro que protege nossa vida. Ele nos ajuda a diferenciar o que é genuíno do que é falso, o que traz paz do que gera confusão, o que é oportunidade real do que é armadilha disfarçada. Sem esse filtro, ficamos vulneráveis a manipulações, decepções e caminhos errados. A Bíblia descreve essa realidade de forma simples. Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ou seja, ele não se engana com aparências, porque enxerga dentro das pessoas. E quando pedimos, ele nos dá essa sensibilidade também, não para acusar ou viver em medo, mas para andar com mais clareza e segurança. Olhe para a história do rei Salomão. Ele tinha tudo o que muitos sonham: poder, recursos, posição. Mas diante de Deus não pediu riqueza nem fama, pediu discernimento para distinguir entre o certo e o errado. E a Bíblia diz que esse pedido agradou tanto a Deus que ele lhe concedeu sabedoria sem igual. Agora pense, se até um rei, cercado de conselheiros e riqueza, reconheceu que precisava de discernimento, quanto mais nós precisamos disso nas nossas escolhas do dia a dia. Peça discernimento antes de confiar em alguém. Peça discernimento antes de aceitar uma proposta que parece boa demais. Peça discernimento antes de tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida, porque discernimento é o que impede você de cair em armadilhas e o que mantém sua mente livre da manipulação. Se negligenciamos isso, pagamos o preço em decepções e dores. Mas quando buscamos esse discernimento, nos tornamos mais lúcidos, mais fortes e menos vulneráveis. Quantas vezes você já se empolgou com algo que parecia perfeito e algum tempo depois percebeu que tinha entrado em uma armadilha? Pode ser uma proposta de trabalho que parecia ser a porta da sua vida, mas acabou em frustração. Pode ser um relacionamento que começou cheio de promessas, mas trouxe lágrimas e decepção. Ou até mesmo uma ajuda que no fundo tinha interesse escondido. A vida está cheia de coisas que parecem oportunidades, mas não passam de armadilhas disfarçadas. E o grande problema é que muitas vezes elas chegam em momentos de fragilidade. Quando você está precisando de dinheiro, aparece o negócio fácil. Quando você está carente, surge alguém que fala exatamente o que você gostaria de ouvir. Quando você está cansado de esperar, surge um atalho rápido. Mas nem tudo que brilha é ouro. E aqui entra algo essencial. Depois de pedir discernimento para identificar intenções ocultas, a sua segunda oração deve ser pedir a Deus que revele as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Porque muitas vezes o problema não está no que é claramente errado, mas naquilo que parece certo demais para ser questionado. A Bíblia nos alerta em Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Veja, parece certo, mas não é. O perigo não está no óbvio, está no disfarce. O inimigo não aparece vestido de inimigo. Ele se esconde em promessas, em facilidades, em atalhos que parecem bênção, mas levam à ruína. Quando você pede a Deus que revele o oculto, Ele expõe o que seus olhos não conseguem enxergar sozinhos. Ele mostra sinais, envia alertas, traz aquela sensação de inquietação dentro do peito. Sabe aquela paz que some de repente? Muitas vezes é a forma como Deus está dizendo: cuidado, não vá por aí. É como alguém que está dirigindo à noite em uma estrada escura. De longe, parece um caminho tranquilo, mas se você não tiver faróis fortes, pode não perceber o buraco,
a curva fechada ou até um penhasco. O discernimento de Deus é essa luz no caminho. Ele revela armadilhas antes que você caia nelas. E talvez você já tenha se perguntado, mas por que Deus não mostra tudo de uma vez? Por que Ele não deixa tudo claro logo? A resposta é simples, porque Ele quer que você dependa da direção dEle diariamente. É no relacionamento, na oração constante, que seus olhos espirituais se abrem. Agora, pense comigo. Quantas decisões da sua vida seriam diferentes se você tivesse feito essa segunda oração antes? Quantas dores emocionais, perdas financeiras ou decepções poderiam ter sido evitadas se você tivesse esperado um pouco mais, se tivesse buscado clareza no secreto antes de agir? O fato é que quando você pede, Deus responde. Pode ser através de um sonho, de um conselho sábio, de um versículo que salta aos seus olhos, ou até de um incômodo que insiste em não te deixar avançar. Ele fala de formas diferentes, mas sempre fala. E se você ignorar esse pedido, então as consequências podem ser sérias. Caminhos que parecem bons podem aprisionar. Pessoas que parecem certas podem ferir. Negócios que parecem fáceis podem destruir sua paz. Por isso, guarde esta verdade. Uma porta aberta não significa que é a porta certa. É preciso pedir que Deus revele o que está atrás dela antes de atravessá-la. E quando Ele revelar, não tenha medo de dizer não. Porque às vezes, a maior bênção de Deus não é a oportunidade que se abre, mas o livramento da armadilha que Ele te impediu de entrar. Você já confiou em alguém de todo o coração e depois descobriu que aquela pessoa não era quem parecia ser? Talvez um amigo, um parceiro de negócios, alguém da família ou até alguém da igreja. No começo, parecia companheirismo, parecia carinho, parecia sinceridade. Mas com o tempo, você percebeu que havia segundas intenções, palavras maldosas, escondidas em conselhos aparentemente bons, ou até inveja disfarçada de apoio. Essa é uma das maiores dores humanas, a traição que vem de perto. A Bíblia nos lembra disso no Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, voltou-se contra mim. Veja, não foi o inimigo distante, foi o amigo próximo. Não foi alguém que declarava guerra, mas alguém que compartilhava a mesa. Agora sua terceira oração deve ser: Senhor, expõe os falsos amigos e conselhos enganosos que estão ao meu redor. Porque muitas vezes o perigo não está apenas no que o inimigo trama de fora, mas no que se infiltra dentro. E como isso acontece? Falsos amigos podem ser como lobos em pele de cordeiro. Eles se aproximam com palavras doces, mas carregam intenções amargas. Eles dizem, eu só quero o seu bem, mas na prática querem ver sua queda. E conselhos enganosos podem parecer cheios de lógica, mas afastam você da vontade de Deus. É como tomar um remédio com embalagem bonita, mas que dentro está envenenado. À primeira vista, parece cura, mas na verdade gera doença. Assim são os conselhos que não vêm do Espírito, mas do interesse humano. Quando você pede que Deus revele, Ele começa a mostrar detalhes que você antes ignorava. Pequenas atitudes, incoerências nas palavras, gestos que entregam intenções ocultas. É como se o véu fosse retirado dos seus olhos e você começasse a enxergar a verdade que estava escondida. Mas aqui está um ponto importante. Pedir para que Deus revele não é para você viver desconfiado de todos. É para você viver protegido, consciente, com os olhos abertos. Jesus mesmo disse em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O aviso é claro, aparência não define essência. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez alguém ao seu redor esteja sorrindo, mas tramando contra você. Talvez um conselho esteja te pressionando a agir,
mas no fundo você sente que não é o caminho certo. Por isso essa oração é tão necessária. Senhor, expõe o que eu não consigo ver. Porque se você não pedir, pode acabar tomando decisões baseadas em confiança cega e depois colher frutos de dor. Mas quando você pede, Deus não só revela, Ele também te fortalece para tomar a decisão certa, mesmo que doa afastar-se de alguém. E lembre-se, afastar-se de quem te faz mal não é perder, é ganhar proteção. Cortar um conselho enganoso não é desprezar ajuda, é preservar sua vida. Muitas vezes, o não de hoje é o livramento do amanhã. Por isso, guarde essa verdade no coração. Deus não revela falsos amigos para você odiar, mas para você se proteger e caminhar em paz. Você já se viu diante de uma decisão que parecia simples, mas que por dentro carregava um peso enorme? É como estar parado em uma encruzilhada, com várias estradas diante de você, sem saber qual levará ao destino certo. Às vezes, uma delas parece mais fácil, outra mais rápida, outra mais bonita. Mas no fundo você sabe, não é a aparência que define o resultado, é o que está escondido por trás do caminho. A vida é feita de escolhas, e cada escolha abre uma sequência de consequências. Um emprego aceito, um relacionamento iniciado, uma mudança de cidade, uma amizade cultivada, uma palavra dita. Cada decisão cria uma estrada que você terá de percorrer. E é justamente aí que mora o perigo. Muitas vezes você olha para a placa da estrada, mas não enxerga os buracos que estão mais à frente. Quantas pessoas já entraram em algo que parecia perfeito, mas depois perceberam que tinham caído em um laço? Quantos disseram, se eu soubesse antes, eu nunca teria escolhido isso? Talvez você mesmo já tenha se sentido assim, olhando para trás e pensando em como teria sido diferente se tivesse tido mais clareza no começo. Por isso, a sua próxima oração deve ser: Senhor, lança luz sobre as minhas decisões e mostra o que está escondido por trás de cada caminho. Porque por mais inteligente que você seja, por mais experiência que você tenha, ainda existem coisas invisíveis ao seu olhar humano, e só a luz de Deus pode revelar o que está oculto. Jesus disse em João 8,12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso significa que sem essa luz é inevitável tropeçar, se machucar, andar em círculos. Mas quando ela ilumina, até os lugares mais sombrios se tornam claros. Pense em um quarto escuro. No início, você tenta caminhar às cegas, esbarra em móveis, tropeça em objetos, se fere sem perceber. Mas basta alguém acender a luz e tudo o que estava escondido fica à vista. É exatamente isso que acontece quando você pede luz a Deus. Ele revela o que estava nas sombras, expõe os riscos e mostra o caminho seguro. E essa luz não serve apenas para expor perigos. Ela também confirma o que é verdadeiro. Muitas vezes você já sabe o que deve fazer, mas a dúvida, o medo e a confusão tentam roubar sua paz. Quando Deus ilumina, Ele não apenas mostra os erros, mas também confirma os acertos. Ele coloca em seu coração a convicção de que, mesmo que os outros não entendam, você está no caminho certo. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Pode ser uma oportunidade que parece boa demais para recusar, um relacionamento que parece cheio de promessas, ou até mesmo um projeto que tem tudo para dar certo, mas por dentro existe uma inquietação. Esse desconforto pode ser um sinal de que há algo escondido por trás, algo que os seus olhos naturais não conseguem ver. E aqui está um segredo. Quando você pede luz, Deus não revela apenas de uma forma. Às vezes, Ele traz clareza através de um sonho, às vezes através de um versículo que salta aos seus olhos, às vezes através de uma conversa inesperada que abre seus pensamentos. Em outras ocasiões, Ele fala através de uma paz que permanece ou de um incômodo que não desaparece.
Essa é a forma como o Espírito Santo guia seus passos. O perigo de não pedir essa oração é grande. Quando você caminha sem luz, pode tomar decisões baseadas apenas em aparência, emoção ou lógica humana. Pode achar que está escolhendo o melhor, mas na verdade está entrando em um beco sem saída. É como um viajante que, ao ver uma estrada larga e iluminada, pensa que é o caminho mais seguro, mas logo descobre que ela termina em um abismo. Por isso, nunca subestime o poder dessa oração. Quando você pede luz, você não está pedindo apenas por clareza mental, mas por revelação espiritual. Está dizendo: Senhor, eu não quero andar guiado apenas pelo que vejo, mas pelo que o Senhor vê. E quando Deus acende a luz, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pessoas que não eram confiáveis começam a se revelar. Caminhos que pareciam certos mostram sinais de alerta. E, ao mesmo tempo, portas que você não teria considerado começam a brilhar como opções seguras. Lembre-se, a luz de Deus não apenas mostra o caminho, ela também protege você das armadilhas que estavam escondidas nele. Se você parar para pensar, até aqui já falamos sobre pedir discernimento, sobre buscar luz e clareza para as decisões da vida. Mas existe algo ainda mais profundo, porque Deus não se limita a falar apenas por meio da lógica ou da razão. Muitas vezes, ele se comunica de maneiras inesperadas, silenciosas e até misteriosas. E é aí que surge a importância de prestar atenção nos sonhos, nos sinais e naquilo que parece pequeno, mas que pode carregar uma grande mensagem. Você já acordou de um sonho tão real que parecia mais do que apenas imagens da sua mente? Já teve aquela sensação de que certas coincidências se repetiam como se fossem recados direcionados a você? A verdade é que Deus pode usar esses meios para guiar, alertar e preparar. Só que sem clareza, muita gente descarta essas experiências como algo sem valor, enquanto outros se perdem, tentando encontrar significado em tudo o que acontece. Por isso, a sua próxima oração deve ser: Senhor, me dá revelação em sonhos e sinais, mas confirma tudo pela tua palavra. Porque Deus não confunde os seus filhos. Ele fala, mas sempre confirma. Ele mostra, mas sempre estabelece base segura. A Bíblia nos dá muitos exemplos disso. José, filho de Jacó, recebeu em sonhos vislumbres do seu futuro. Gênesis 37. Daniel interpretou visões e sonhos que mudaram a história de impérios. Daniel 2. José, marido de Maria, foi avisado em sonho para fugir e proteger Jesus ainda bebê. Mateus 2,13. Em todos esses casos, Deus usou o invisível para direcionar o visível. Mas aqui está um alerta: toda revelação precisa ser confirmada pela palavra. O apóstolo João disse em 1 João 4,1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, não basta ter uma experiência. É preciso testar, alinhar, confrontar com a verdade eterna. É como encontrar uma pista durante uma jornada. Ela pode ser útil, mas sem um mapa confiável, você corre o risco de se perder. E a palavra é esse mapa. A bússola que garante que os sinais recebidos não são fruto de engano ou emoção, mas de direção verdadeira. Talvez você já tenha vivido isso. Um sonho que te deixou inquieto, um versículo que se repetiu em diferentes momentos, uma conversa que chegou como resposta. Esses detalhes não são acaso. Muitas vezes são o modo de Deus ir montando um quebra-cabeça. A chave é não correr para agir por conta própria, mas levar tudo de volta para Ele, pedindo confirmação. Quando essa oração faz parte da sua vida, algo muda. O coração fica mais atento, a mente mais clara, e até os detalhes ganham um novo significado. Deus pode usar uma madrugada de insônia, uma música que toca, uma lembrança repentina para falar com você. Só que Ele nunca deixa você sem base,
Sempre haverá uma confirmação na Escritura, sempre haverá uma paz que não engana, sempre haverá um alinhamento com a vontade dele. Por outro lado, se você ignora essa prática, corre o risco de cair no excesso. Pode interpretar qualquer coisa como sinal de Deus e acabar tomando decisões erradas. É como seguir uma miragem no deserto achando que é um oásis, mas descobrindo depois que era apenas ilusão. O equilíbrio está em viver aberto ao sobrenatural, mas firme no fundamento da palavra. Essa é a combinação que protege e direciona. Sonhos que inspiram, sinais que confirmam, escritura que valida, 3 vozes que juntas dão clareza e paz. Por isso, guarde esta verdade. Deus fala de várias formas, mas sua palavra sempre será o selo final. Se o sonho contradiz a Bíblia, descarte. Se o sinal gera inquietação, espere, mas se tudo converge, siga com confiança. Quando você aprende a orar assim, não vive mais dependente apenas da lógica. Vive aberto ao extraordinário, mas seguro na verdade. E é nessa dimensão que a vida espiritual se torna mais profunda e, ao mesmo tempo, mais firme. Até aqui, já vimos como Deus pode falar de muitas formas: discernimento, sinais, sonhos. Mas há um detalhe essencial que não pode ser ignorado. Porque, se por um lado Deus fala, por outro lado nosso coração também fala. E a voz do coração, quando dominada pela emoção, pode parecer convincente, mas não é sempre confiável. É aqui que muitos acabam se confundindo. Você já sentiu algo tão forte que parecia um sinal divino, mas depois percebeu que era apenas desejo pessoal? Já tomou uma decisão acreditando ser direção de Deus, mas no fim descobriu que estava apenas seguindo sua vontade? Essa mistura de revelação e emoção é uma das maiores armadilhas da vida espiritual. Por isso, a sua próxima oração deve ser: Senhor, me dá sabedoria para discernir o que vem de Ti e o que vem apenas do meu coração. Essa é a chave que separa o espiritual do emocional, o eterno do passageiro, a verdade da ilusão. A palavra nos alerta sobre isso. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso significa que, se você confiar apenas no que sente, pode acabar se perdendo. O coração humano, sozinho, pode criar histórias, gerar ilusões e até pintar miragens. É como olhar para um deserto e acreditar que há água, quando na verdade é apenas reflexo. Mas a sabedoria que vem do alto é diferente. Tiago 1:5 declara: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É promessa. Quem pede sabedoria não fica sem resposta. A diferença entre revelação e emoção é sutil, mas essencial. Emoção é como uma chama rápida. Esquenta, empolga, mas se apaga fácil. Revelação é como uma brasa. Pode até começar pequena, mas permanece, aquece, ilumina, mesmo com o passar do tempo. Quando você não ora por sabedoria, corre o risco de viver guiado por impulsos. E impulsos podem custar caro: relacionamentos precipitados, escolhas profissionais equivocadas, caminhos que pareciam brilhantes, mas se mostraram armadilhas. Quantos já se arrependeram dizendo: eu tinha certeza de que era de Deus? A verdade é que certeza emocional não é o mesmo que confirmação espiritual. Mas quando a sabedoria entra em cena, tudo muda. A sabedoria coloca filtros, acalma o coração, mostra que nem toda oportunidade é de Deus, que nem todo desejo é santo, que nem todo caminho é seguro. Ela faz você esperar, observar, comparar com a palavra e sentir a paz que confirma a direção. Pense na sabedoria como um farol em meio à neblina. Emoções podem te empurrar para seguir rápido, mas o farol te ajuda a ver com clareza
antes de dar o próximo passo. E quando você aprende a orar pedindo sabedoria, descobre que muitas portas fechadas foram, na verdade, livramentos. Essa oração protege você de confundir paixão com propósito, medo com alerta, desejo com revelação. Ela faz você reconhecer que só porque algo parece bom não significa que seja de Deus. Só porque algo gera emoção não significa que seja verdade. E lembre-se, Deus não mostra para gerar confusão, mas para dar clareza. Ele não revela para aumentar o medo, mas para fortalecer a fé. Por isso, quando a emoção gritar, deixe a sabedoria falar mais alto. No fim, a sabedoria é a ponte que transforma revelações em decisões equilibradas. Ela garante que você não vai viver refém do que sente, mas guiado pelo que é eterno. Quando falamos de revelação, não podemos limitar o cuidado de Deus apenas à nossa vida individual. Porque existe um território ainda mais sensível e precioso: a família. Tudo o que atinge a família cedo ou tarde atinge também o nosso coração. Por isso, é impossível falar de discernimento espiritual sem falar da proteção daqueles que amamos. Quantas vezes você já percebeu que os ataques mais fortes não vieram de fora, mas dentro de casa? Discussões sem motivo, desentendimentos repetidos, portas que se fecham de repente, crises que parecem não ter explicação. Muitas dessas situações não são apenas circunstâncias naturais, mas podem ser reflexo de planos ocultos contra a sua família. É por isso que a sua próxima oração deve ser: Senhor, revela o que o inimigo trama contra minha família e dá-nos proteção. Essa não é uma oração de medo, mas de posicionamento. É o reconhecimento de que sua família não é apenas um grupo de pessoas que convivem. Ela é um projeto de Deus, um alvo de bênção, e exatamente por isso também é um alvo de ataques espirituais. A Bíblia nos dá uma pista clara disso. Em Neemias 4:14, diante das ameaças contra o povo, o líder declara: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ou seja, existe uma batalha travada também em torno do lar. E cabe a nós levantar orações específicas por ele. Ignorar essa realidade é abrir brechas. Quantas famílias se desestruturaram porque não perceberam os ataques invisíveis? Maridos e esposas que começaram a se distanciar sem saber explicar. Filhos que se perderam em caminhos perigosos sem que os pais tivessem discernimento para agir antes. Brigas que começaram pequenas, mas foram crescendo até se tornarem muralhas. Muitas vezes, por trás disso, existe um plano de destruição arquitetado em secreto. Mas quando você ora pedindo revelação, Deus abre os olhos para enxergar além da superfície. Ele mostra onde estão as brechas, traz clareza sobre alianças nocivas, revela palavras que foram lançadas contra sua casa. Ele traz à luz aquilo que estava escondido para que você tenha tempo de agir, de se levantar em oração, de proteger quem você ama. É como se um general recebesse informações secretas sobre o plano do inimigo antes da batalha. Isso muda tudo. Dá tempo de se preparar, de fortalecer as defesas, de proteger os soldados mais vulneráveis. Quando Deus revela o que tramam contra sua família, Ele não faz isso para gerar medo, mas para dar armas espirituais para que você lute de forma certa. Se você negligencia essa oração, o risco é grande. Pode acabar reagindo tarde demais, enxergando apenas quando os estragos já estão feitos. Mas se você aprende a incluir sua família nos seus pedidos de revelação, começa a perceber sinais antes que se tornem crises. Consegue identificar palavras que não devem ser ditas, amizades que não devem ser cultivadas, caminhos que não devem ser seguidos. Lembre-se, família é herança. Salmo 127:3 diz:
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E toda a herança precisa ser guardada com zelo. Essa oração é como construir muros de proteção invisíveis ao redor de quem você ama. Por isso, nunca subestime o poder de pedir que Deus revele o que tramam contra sua família. Essa simples atitude pode impedir quedas, salvar relacionamentos, proteger gerações. É a diferença entre assistir passivamente aos ataques e se posicionar como sentinela espiritual da sua casa. Se até aqui falamos sobre família, relacionamentos e escolhas, agora precisamos olhar para um território ainda mais íntimo e decisivo: a mente. É nela que começa cada vitória e também cada derrota, porque antes de qualquer ação há sempre um pensamento. Antes de qualquer queda, existe uma ideia plantada no coração. E é exatamente por isso que os ataques mais sutis e perigosos acontecem no campo da mente. Talvez você já tenha vivido isso. Noites em claro, pensamentos que se repetem como um disco arranhado, medos que aparecem sem razão, lembranças antigas que voltam como se tivessem acabado de acontecer. Você até tenta se distrair, mas eles continuam lá, insistentes, roubando sua paz. É nesse terreno silencioso que o inimigo muitas vezes trabalha. Ele sabe que se conquistar sua mente, pode paralisar sua vida. É por isso que a sua próxima oração deve ser: Senhor, mostra o que o inimigo está tramando contra a minha mente e me livra desses ataques. Porque só quem enxerga a armadilha consegue se desviar dela. Só quem reconhece a mentira pode substituí-la pela verdade. A Bíblia nos alerta de forma direta. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 lemos: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto deixa claro que a mente pode se tornar refém de fortalezas invisíveis, ideias, enganos, crenças limitantes, mas também revela que existe poder em Deus para derrubar cada uma delas. É importante entender: pensamentos não são neutros, eles moldam emoções e emoções moldam decisões. Quantas vezes uma pessoa deixou de arriscar porque acreditou que não era capaz? Quantos casamentos se desgastaram porque pensamentos de desconfiança se multiplicaram? Quantos desistiram dos sonhos porque vozes internas diziam: não vai dar certo? Muitas dessas vozes não são apenas fruto de insegurança, mas setas lançadas contra a mente. O inimigo sabe disso. Ele não precisa mover montanhas para atrapalhar sua vida. Basta plantar uma dúvida, insistir numa acusação, repetir um medo. É como uma gota que cai todos os dias no mesmo lugar. Com o tempo, fura até a pedra mais dura. Se você não pede a Deus que revele esses ataques invisíveis, corre o risco de acreditar que são seus pensamentos, quando na verdade são sementes plantadas para te enfraquecer. Mas quando você ora pedindo revelação, a luz entra onde havia sombra. E a luz tem esse poder. Não apenas ilumina, mas mostra o que estava escondido. De repente, você começa a perceber que aquela voz que te condenava não era a voz de Deus, mas uma acusação. Que aquela confusão que te impedia de decidir não era falta de inteligência, mas distração espiritual. Que aquele medo constante não era prudência, mas uma prisão emocional. Essa oração abre seus olhos internos. É como ter acesso ao bastidor da batalha espiritual. Você deixa de lutar contra sintomas e passa a atacar a raiz. Descobre que por trás da ansiedade havia uma mentira, a de que você está sozinho, que por trás da culpa havia uma manipulação, a de que você nunca será digno. Mas quando Deus revela a trama, Ele também entrega a chave da libertação.
Por outro lado, quando essa oração é negligenciada, a mente se torna campo aberto para fortalezas. E uma mente sem proteção logo começa a acreditar em falsos argumentos. Ninguém se importa. Você não vai conseguir. É melhor desistir. Quem controla a mente, controla também as escolhas. E quem controla as escolhas, define o destino. É por isso que tantos vivem aprisionados sem perceber. Não por correntes visíveis, mas por pensamentos invisíveis. Romanos 12:2 nos mostra o caminho. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é substituir a mentira pela verdade, a seta pela promessa, a acusação pela graça. É permitir que cada pensamento seja filtrado pela palavra. Pense nisso como uma casa. Se você deixa a porta aberta, qualquer um entra. Mas se pede que Deus mostre as tentativas de invasão, pode fechar as brechas antes que o inimigo se instale. É isso que essa oração faz. Revela os planos ocultos contra a sua mente para que você viva em clareza e não em confusão. No fim, proteger a mente não é apenas um detalhe da vida espiritual. É sobrevivência. Porque uma mente clara gera decisões claras. Uma mente confusa gera uma vida inteira de tropeços. Por isso, nunca subestime o poder de pedir a Deus que revele o que tramam contra a sua mente. Essa oração pode ser a chave que vai abrir portas de liberdade que você nem imaginava. Existe também um outro terreno onde precisamos de cuidado redobrado: as alianças que formamos ao longo da vida. Relacionamentos, sociedades, amizades, parcerias, tudo isso molda o nosso caminho, porque queira ou não, quem caminha com você tem o poder de influenciar seus passos. Às vezes, uma pessoa sorridente pode estar escondendo intenções obscuras. Outras vezes, uma porta aberta pode parecer oportunidade, mas na verdade é armadilha. É por isso que a sua próxima oração deve ser: Senhor, livra-me de alianças perigosas e me mostra quem realmente devo ter ao meu lado. A Bíblia é clara sobre esse ponto. Em 2 Coríntios 6:14 está escrito: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Essa palavra não fala apenas de casamento, mas de todo tipo de parceria que pode nos afastar da vontade de Deus. Quantas vezes alguém entrou em um negócio acreditando ser bênção, mas aquilo trouxe dívida, dor de cabeça e prejuízo? Quantos começaram relacionamentos com aparência de sinceridade, mas que no fim revelaram manipulação, traição e até destruição de sonhos? Quantos aceitaram conselhos de amigos que pareciam bem intencionados, mas que no fundo só plantaram dúvidas e desânimo? É disso que estamos falando, alianças perigosas que parecem inofensivas no início, mas se tornam prisões no futuro. E o mais desafiador é que muitas vezes não é fácil perceber de imediato. As palavras são doces, os gestos parecem generosos, as propostas vêm embaladas de forma atraente. Mas por trás pode existir uma trama, um plano oculto para te afastar do propósito. É como uma maçã bonita por fora, mas apodrecida por dentro. É por isso que pedir livramento é tão importante. Quando você ora dessa forma, Deus começa a expor intenções escondidas. Ele mostra comportamentos que não batiam, revela palavras que não eram tão inocentes, traz à tona atitudes que você talvez não tivesse percebido. É como se ele acendesse uma luz forte em um quarto escuro, revelando o que estava escondido nos cantos. Ignorar essa oração é caminhar desprotegido em um terreno cheio de armadilhas. Sem perceber, você pode acabar cercado por pessoas que não querem o seu bem, preso em acordos que roubam sua paz, comprometido com situações que drenam sua energia.
E o pior, alianças perigosas não atingem apenas você, mas se espalham, afetando sua família, sua fé, seus projetos. Mas quando você pede livramento, algo poderoso acontece. Deus corta laços que você não teria coragem de cortar sozinho. Ele remove pessoas do caminho antes que o mal aconteça. Ele fecha portas que, embora parecessem promissoras, só trariam dor. E, ao mesmo tempo, Ele conecta você às pessoas certas, aquelas que fortalecem sua fé, que acrescentam paz, que te ajudam a seguir no propósito. Provérbios 13:20 resume isso de forma simples e direta. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em outras palavras, alianças podem te levantar ou te derrubar. Talvez você já tenha vivido a dor de confiar em alguém e se decepcionar. Talvez já tenha entrado em uma parceria e depois descoberto que tudo não passava de engano. Mas essa experiência não precisa se repetir. Quando você coloca suas alianças diante de Deus, Ele te dá discernimento para escolher melhor, sabedoria para dizer não e coragem para se afastar do que não edifica. Lembre-se, nem todo sorriso é sincero, nem toda oportunidade é bênção, nem todo conselho vem de Deus. Mas quando você ora pedindo livramento, o Espírito Santo se torna um guardião ao seu lado, apontando onde existe perigo e mostrando quem realmente é enviado para caminhar com você. Essa oração é um escudo invisível contra armadilhas disfarçadas. Ela protege seu coração, sua mente, sua família e até suas finanças. É uma maneira de dizer: Senhor, não quero caminhar sozinho, quero que o Senhor escolha quem caminha comigo. E essa escolha faz toda a diferença. Agora chegamos a um ponto que é como o fio condutor de tudo: a sensibilidade ao Espírito Santo. Porque no fim, todas essas orações só fazem sentido se você desenvolver a capacidade de ouvir a voz dele nos detalhes. Quantas vezes você já sentiu um incômodo sem explicação, uma paz inesperada ou uma impressão interior que dizia: não vá por esse caminho? Pode até parecer pequeno, mas muitas vezes é exatamente assim que o Espírito Santo fala. Não com trovões, não com luzes no céu, mas com aquele sussurro discreto que só os atentos conseguem perceber. E é por isso que a sua próxima oração deve ser: Senhor, me dá sensibilidade para ouvir os avisos silenciosos do teu Espírito. Porque a diferença entre seguir ou ignorar essa voz pode mudar destinos inteiros. Jesus disse em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa promessa não é para momentos espetaculares apenas, mas para o dia a dia. Ele guia nas pequenas escolhas, nos caminhos que parecem comuns, nas situações em que ninguém mais percebe perigo, mas ele já sabe o que está por vir. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados, tão barulhentos por dentro, que não conseguimos ouvir. A mente cheia de preocupações, o coração cheio de ansiedade, os ouvidos cheios de ruídos externos. Tudo isso abafa a voz suave do Espírito. E quando não ouvimos, corremos o risco de ignorar os avisos que poderiam nos livrar de grandes dores. Talvez você já tenha vivido isso. Tomou uma decisão e depois disse para si mesmo: algo dentro de mim já estava me avisando. Esse algo não era apenas intuição, mas pode ter sido exatamente o Espírito Santo tentando alertar. É como um pai que segura a mão do filho antes que ele atravesse a rua em perigo. Se você não cultiva essa sensibilidade, os riscos são enormes. Pode cair em ciladas, insistir em caminhos errados, ignorar sinais que mais tarde farão falta. Mas quando aprende a orar pedindo sensibilidade, a vida começa a ganhar outra dimensão. Você passa a perceber que não está sozinho nas escolhas. O Espírito Santo se torna como um amigo de confiança que caminha ao seu lado. Ele não grita, mas sussurra.
Ele não força, mas orienta. Ele não gera confusão, mas paz. E essa paz é um dos maiores sinais. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Quando algo vem de Deus, há paz, mesmo que as circunstâncias ainda sejam desafiadoras. Essa sensibilidade é como aprender um novo idioma. No começo, parece estranho, difícil de identificar. Mas com prática, oração e intimidade, você começa a reconhecer o tom, a perceber o ritmo, a diferenciar entre sua voz interior e a voz do Espírito. E quanto mais você treina, mais natural se torna. É importante lembrar que o Espírito Santo não fala apenas para alertar sobre perigos. Ele também direciona para oportunidades. Ele mostra portas que devem ser abertas, relacionamentos que devem ser valorizados, passos que devem ser dados. A sensibilidade não serve apenas para dizer não, mas também para dizer sim no momento certo. Por isso, nunca subestime os avisos silenciosos. Muitas vezes, eles são mais poderosos do que grandes revelações. Eles acontecem no trânsito, em uma conversa comum, em um pensamento repentino, em uma inquietação no coração. E quando você aprende a ouvir, descobre que nunca mais estará perdido. No fim, essa oração é o que amarra todas as outras. Porque de nada adianta pedir revelação se você não tem sensibilidade para perceber quando ela chega. O Espírito Santo sempre fala. A questão é se você está pronto para ouvir. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma sede genuína de viver mais perto de Deus e de compreender aquilo que, muitas vezes, passa despercebido aos olhos humanos. Durante essa caminhada, vimos que não estamos sozinhos diante das tramas invisíveis. Há uma forma de se proteger, de se fortalecer e de caminhar com clareza. Orando de maneira direcionada, pedindo que Deus revele o que está oculto. Você aprendeu que pedir discernimento não é fraqueza, mas sabedoria. Que pedir revelação em sonhos e sinais não é superstição, mas abrir espaço para que Deus fale de diferentes formas. Que proteger a mente e a família é parte da batalha espiritual diária. Que alianças perigosas podem ser disfarçadas de bênção, mas Deus sempre dá um jeito de expor a verdade. E, acima de tudo, que o Espírito Santo continua falando, às vezes em silêncio, mas sempre com clareza para quem tem sensibilidade de ouvir. Agora, eu quero te convidar a refletir. Quais áreas da sua vida você precisa colocar diante de Deus hoje? Onde você precisa de revelação? Qual é o plano oculto que precisa ser exposto para que você volte a caminhar com confiança? Escreva aqui nos comentários a sua declaração de fé, algo como: Senhor, abre os meus olhos para o que eu não consigo ver. Essa atitude simples pode ser o primeiro passo de uma nova fase. Lembre-se, não se trata de medo do que tramam contra você, mas de confiança no Deus que sempre revela, protege e direciona. Ele continua sendo luz nas trevas, voz no silêncio e força em meio às batalhas. Hoje você deu um passo importante. Aprendeu que não precisa viver às cegas diante dos planos ocultos que tentam te atingir. Deus continua sendo fiel para revelar, proteger e conduzir aqueles que confiam nele. Quando você pede discernimento, revelação, sabedoria e sensibilidade, está escolhendo caminhar na luz, e na luz não há espaço para enganos. Lembre-se de que cada oração apresentada aqui é uma ferramenta. Use-as no seu dia a dia, não como fórmulas, mas como conversas sinceras com Deus. Ele ouve a sua voz, conhece as suas dores e se alegra quando você decide colocar tudo diante dele. E eu quero te encorajar a não parar por aqui. No primeiro comentário fixado, você encontra o e-book Cultivando a Intimidade com Deus, preparado para fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual.
Leia, mergulhe no conteúdo e permita que seja um complemento prático dessa mensagem. Este canal existe para apoiar você nessa jornada de fé e transformação. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, deixe aqui nos comentários uma declaração de vitória. Algo como: eu creio que Deus já está revelando o oculto sobre minha vida. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. Que o Senhor te abençoe, guarde sua mente, sua família e seus caminhos. Que Ele abra seus olhos espirituais e te conduza em vitória todos os dias. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, Deus sempre revela o que está escondido quando você pede com fé.